Valeu, pastor. Para nós é uma alegria, realmente um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado aí pela Jordana e o Tony, né? Só que o Tony teve um desconforto essa noite e não pôde comparecer, mas amanhã, se Deus quiser, ele vai estar aí. Veja, eu queria só compartilhar. O pastor deu 30 minutos, já pensou? Quanto tempo que eu nem sei o que fazer com ele. Não sei tanto o que fazer que eu não sei se não vai ser pouco. Mas eu sou adventista de terceira geração e acompanhei meu pai algumas vezes para dar estudo bíblico no sítio. Ele e um amigo dele, que tinha um caminhão e tinha um projetor, e a bateria do caminhão fazia luz para o lugar, para o ambiente, lá no sítio, na área rural, a iluminação para a pregação e depois a força para o projetor. O dono do caminhão não sabia pregar, mas o meu pai era um autodidata, apesar de só no terceiro ano primário, ele pregava muito bem, profecias e tal. E eu acompanhava eles no sábado à tarde, em cima do caminhão, com outro amigo meu, moleque, né, criança. A gente acompanhava eles até o sítio. E durante muito tempo, durante vários meses, né, quem sabe anos, foram feitos estudos bíblicos ali na família Otaviano. E todos eles se converteram, exceto um ou dois filhos, era uma família grande. Meu pai era muito missionário. E eu sempre gostei também de ser missionário, de dar estudos bíblicos. Quando vim para Curitiba, namorava a Lúcia ainda, não éramos casados, já dávamos estudo bíblico na casa de uma família lá na Santa Efigênia. E só depois de 3 meses que a família percebeu que nós éramos namorados, eles pensavam que nós éramos irmãos. E depois, quando nos casamos, fomos morar lá na Orleans, perto de onde a Jordana mora, nós dávamos estudos bíblicos também. E meu pai, que faleceu ano passado, como eu já disse, ele tinha muito gosto por trabalho missionário. No dia do seu sepultamento, tinha um rapaz do lado do caixão e eu não conhecia aquele rapaz, perguntei para meus irmãos, eles não sabiam quem era também, eu fui conversar com ele. Aí ele falou, olha, eu sou irmã da Ana Paula, e a Ana Paula, meu pai já tinha falado várias vezes sobre ela. Nós somos uma família que foi resgatada pelo trabalho do seu pai, que insistiu conosco lá em Alto Piquiri ainda. E você não me conhece porque naquela época eu ainda não tinha me batizado, mas nós somos uma família de 10 pessoas que foram resgatadas graças ao trabalho, ao envolvimento do seu pai com a minha família. Insistiu com eles, não se desanimou e eles se converteram. Mas uma passagem bíblica que me chamou muita atenção, eu ouvi ela pela primeira vez, talvez uns 30 anos atrás. Isaías 52, versículo 7, diz o seguinte, Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Essa passagem impactou bastante, eu gostei muito dela e sempre pensei na nobreza que é o trabalho missionário. O cristão, o filho de Deus que se envolvem com a missão, com o trabalho missionário, anunciar as boas novas de salvação. Já participei de várias igrejas, várias funções da igreja, ancião, diretor missionário. Por último, éramos membros ali da igreja da Vista Alegre. Uma igreja linda, uma igreja organizada, maravilhosa, confortável. E era diretor missionário lá, mas no último ano. Mas a gente parece que não percebia assim muito a resposta da igreja ao plano missionário, não é? A Silvia também foi diretora missionária lá. Você faz e parece que está tudo sozinho, as pessoas não se envolvem. Eu pensava, alguma coisa está errada, o que será que está acontecendo? Eu não estou tendo êxito nos meus apelos, né, nas minhas propostas de trabalho missionário para a igreja. Até que um dia, em 2018, o pastor Michel foi na nossa casa e disse, vocês são o segundo casal que eu estou convidando para um projeto, um sonho que eu tenho, que é de plantar uma igreja no bairro das Mercês. E apresentou o sonho, o plano, e na hora meu coração vibrou, né? A Lúcia, que tem um pé, às vezes, um pouquinho atrás, mas ela disse, tá bom, pastor, nós vamos orar então por uma semana ou 15 dias. E então nós decidimos juntos para esse projeto.
Eu gostaria de colocar... Ah, está ali algumas fotografias. Aqui foi o nosso primeiro encontro. O início do grupo, o início do projeto mesmo, de planejamento na casa do pastor Michel. E essas pessoas todas dessa foto aí só não tá no projeto o pastor Michel porque foi transferido. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para ir passando, né? Sim, em que sentido? Tá. Então, uma segunda reunião, estamos preparados para sair para conhecer o bairro, viu, pastor? Estávamos preparados naquele dia, saímos para conhecer o bairro, nos integrarmos ao bairro, né, conversar com as pessoas, conhecer as pessoas. Depois de uma outra reunião, nós saímos para fazer uma pesquisa, justamente para descobrir quais são as necessidades das pessoas, né, do bairro. O que elas querem, o que elas esperam, o que elas desejam. Depois, mais tarde, mais para o final do ano, então nós tivemos uma outra reunião, um pôr do sol, junto com outros novos membros que estavam aderindo ao grupo. Opa! E esta foto, ela é emblemática, porque foi o primeiro sábado nosso no espaço locado. Não é? É outra história grande, 23 minutos, acho que dá tempo. O pastor Michel e nós procurávamos lá pelo bairro um lugar para alugar. E a igreja, os membros lá da igreja estavam dizendo, quando é que vocês vão começar? Quando é que a igreja vai abrir? Não, a igreja já está acontecendo, já começou, já funciona. Não, mas vocês estão tendo culto? Você está aqui na igreja no sábado? Eu falei, não, mas a igreja lá no bairro já existe, porque nós já estamos visitando o bairro. O que é a igreja? A igreja é um movimento de pessoas, não é? Para pregar o evangelho, para testemunhar de Cristo, para abençoar as pessoas. E isso já estava acontecendo. Até que encontrou esse espaço que custava R$7.000 o aluguel. Nós não temos dinheiro para isso. Nós tínhamos uma promessa de ajuda da associação de 3 meses ou 6 meses ajudar no valor do aluguel, mas eles tinham um limite de R$3.000. E chegou a época do Campuri e o pastor Michel então fez a proposta e disse, nós não podemos pagar mais do que R$3.000. E a mulher disse, não posso alugar por esse valor. Tá bem, nós vamos pensar. Chegou férias, Campuri, e o pastor Michel colocou no coração dele e avisou para a gente, orem, vamos orar por esse projeto. Se Deus quer que nós ocupemos esse espaço, Ele vai nos abrir as portas para alugar pelo preço que nós podemos pagar. Quando ele retornou do Campuri, 30 dias depois, conforme ele havia previsto, ele chegou em casa e até esqueceu do plano que ele tinha feito com Deus, mas no dia seguinte, a senhora Danuta ligou para ele, pastor Michel, aliás, acho que ela não chamou ele de pastor, porque ele não tinha dito ainda que era para a igreja ainda, né? Vocês já alugaram a casa? Não alugamos. Tá bom, se vocês tiverem interesse, ela está disponível para vocês pelo valor que vocês desejam. Amém? Tivemos que fazer uma boa reforma, trabalhamos lá alguns domingos, fazendo mutirão, limpeza, pintura, etc. Até que, então, chegou o dia, se eu não me engano, aí pelo mês de maio, eu tenho anotado isso, mas num dia do mês de maio, nós tivemos nosso primeiro encontro, nossa primeira reunião, primeiro sábado lá. Esse rapaz que está aqui, ele chegou lá, a hora que nós chegamos um primeiro grupo ali de umas 5, 6 pessoas, daí a pouco entra ele pelas escadarias, sem conhecer ninguém, e nem nós conhecemos ele, e percebeu-se que ele estava alcoolizado, e a Lúcia logo percebeu, começou a conversar com ele, ele pediu licença, foi ao banheiro, demorou um tempo lá, e depois ele voltou e sentou ali, ficou ouvindo a lição, os cânticos, e não vou me lembrar de tudo, mas no final ele fez uma oração, né? Participou com a gente da oração. Você estava lá, Silvia, também nesse dia? Estava, né? Ah, é? Eu cansei de mandar mensagem, porque nunca mais respondeu. Tá bom. Eric, né? Eric? Tá. Lamentavelmente ele não voltou mais, mas ele não sabia nem onde tinha deixado o carro dele. Ele saiu ali, estava tentando se lembrar, procurando onde é que estava o carro, porque acho que tinha tido uma overdose, não era só álcool não. Mas a gente percebeu que era um bom rapaz e que ele, de certa forma, ele foi impactado por aquele culto, por aquele momento que ele passou ali. Nós não conseguimos mais que ele voltasse, acho que ele ficou muito envergonhado depois que ele estava sóbrio, envergonhado da situação que a gente conheceu ele, por isso acho que ele não quis comparecer lá mais. Mas aquilo para nós, só este fato já
mostrou para nós que nós estávamos no caminho certo, que aquele projeto era um projeto abençoado, um projeto de Deus para aquele lugar. Aí até que nós terminamos a reforma, houve lá uma inauguração, então a igreja mãe estava ali, Vista Alegre e Santa Felicidade, e nós começamos então os cursos, viu, pastor? Cursos de culinária. E a Rosi, realmente, ela não ensinou a fazer glúten e nem trabalhar com soja especificamente, mas ela disse, vou ensinar uma culinária para vocês, uma culinária saudável, não é? Mas ali tinha vários cardápios, vários menus, várias receitas, exatamente. A Beth era coordenadora de alguns cursos, porque eram cursos gratuitos. Quem não quer fazer coisas gratuitas, né? Só que nós não tínhamos um staff de funcionários assalariados para ficar ali. Então nós dividimos os vários cursos que começaram a funcionar dentro de algumas coordenações. E a Beth era a coordenadora desse curso. E junto com a Rosi, em 2 meses, acho que nós estávamos fazendo essa formatura ali. Cadê você, Beth? Você não está ali nessa formatura, não? Ah, em outra foto. Ok. Então, aqui nós fizemos um certificado e entregamos para elas. Foi muito gostoso a participação delas, o prazer delas. Olha, não são pessoas carentes, pobres, que não podiam pagar um curso de culinária, mas elas foram lá, gostavam do momento de oração logo no começo. E era esse espaço aí na Desembargador Mota, ali no coração das Mercês. Depois também... Perfeito. O tempo, meus irmãos, é muito curto aqui para a gente falar de tudo o que acontece lá. E veja, o pastor falou de um modelo, de um padrão, de um exemplo, mas olha, cada vez que eu assisto alguém falando, eu falo, puxa vida, nós não sabemos nada, temos tanta coisa para aprender, temos tanta coisa para desenvolver, que a gente corre o risco de entrar na mesma mesmice. Sábado após sábado a gente está lá reunido e tal, e a gente fica preocupado. Será que a gente está sendo fiel a essa visão, a esse projeto, a esse propósito? E quando o pastor Marcelo falou tanta coisa bonita aqui, eu falei, puxa vida, o que eu vou falar ali? Mas a igreja de Itajaí, realmente o projeto de Itajaí é um case de sucesso também, né? Um modelo para a gente. Coach empresarial para pequenos empresários que não têm condição de pagar um curso de coach. Coach é caro, vocês sabem, né? Então o Renê, um membro da igreja ali de Vista Alegre, se voluntariou para dar um curso de coach. Aqui tem adventistas e não adventistas. Os adventistas devem sempre estar misturados com os outros, tá? Para influenciar, né? Para fazer amizades, relacionamento. Curso de culinária, está aqui, ó. Aí, na hora da despedida, no final do final do curso, tivemos 2 formaturas, né? Então ali as comidas que elas faziam, aprendiam ali, depois faziam em casa e traziam ali para a gente saborear. Um dos nossos cultos lá também, os nossos espaços lá no sábado de manhã. E meus queridos irmãos, a gente está ali, cada coisa que a gente faz tem o objetivo de salvar, de trazer pessoas para o reino de Deus. Mas a pandemia, no mês de março de 2020, fez com que a gente parasse tudo. Cursos, o novo ano estava começando com tudo, professor de espanhol, professor de moda, professor de elétrica, francês, o espanhol já tinha começado, o de francês que estava começando, teve 3 aulas e tivemos que parar tudo por causa da pandemia. E o que nós vamos fazer? Semana Santa, estávamos muito animados com o que nós íamos fazer com a Semana Santa, mas não pudemos fazer nada. E eu então, sentado no sofá da minha casa no sábado à noite, comecei a mandar alguns WhatsApp, mandando os links dos programas da igreja para televisão, YouTube, para algumas pessoas. E eu tinha a Emanuele nos meus contatos, mas fazia 20 anos que a gente não tinha se visto mais, porque ela foi aluna do IAP quando eu trabalhei lá. E aí comecei a mandar as mensagens e convidei ela para assistir o pastor Luiz Gonçalves. Acredita que ela não deixou de assistir nenhum dos programas. Terminou Luiz Gonçalves, entrou a Semana Santa, entrou Luiz Gonçalves com um grande conflito, não sei se vocês se lembram. E ela começou a assistir. Resumindo, um dia eu fiz um estudo bíblico com ela pelo Zoom, um sábado à tarde, e ela ficou tão feliz, tão entusiasmada, assim, tão emocionada, e falou, tudo que eu quero é estar preparada. Eu falei, preparada para quê, Manu?
para encontrar com Jesus, me batizar. Eu nunca tinha falado para ela em batismo, mas ela disse isso. E eu senti do outro lado lá que ela estava emocionada e eu do lado de cá também emocionado, né? Pelo que eu vi ali o Espírito Santo falando, tocando no coração dela. E aí eu falei, vamos orar por isso. No domingo seguinte, no sábado seguinte, o domingo, eu liguei para ela novamente, fiz mais um estudo com ela e falei, Manu, você está preparada. Você aceita ser batizada no dia tal? No dia, teríamos um batismo na igreja, mas não tínhamos candidato, tinha só ela, né? E ela falou, é tudo que eu quero, mas eu preciso resolver um problema com a minha família. Enfim, tivemos que mudar a data, ela conversou com a mãe dela, teve uma briga, um desconforto familiar, mas ela encontrou ali o equilíbrio na situação e então ela veio a Curitiba e foi batizada. Ela mora numa cidade próxima a Guarapuava. E depois vou passar o testemunho dela, se der tempo ali ainda, o testemunho dela, pela experiência dela de conversão e o que ela diz da Igreja das Mercês. Ela fala da Igreja das Mercês, mas a Igreja das Mercês estava longe dela. Ela assistia todos os cultos e escola sabatina pelo Zoom. Lembra do Zoom? Quem não lembra, né? Assistia com a gente. Nos cultos de pôr do sol a gente fazia também pelo Zoom e ela estava sempre ali. Mais frequente, mais assídua do que os membros da igreja. Mas nós tínhamos várias outras pessoas que eram convidadas para ir lá, para participar, para assistir, pessoas que até já estavam estudando a Bíblia, mas não vai dar tempo, viu, Jordana? Senão a gente passaria o teu vídeo também, mas a Jordana está aqui ao vivo. É um dos frutos da Igreja das Mercês, né? E ela foi evangelizada, ela já estava recebendo estudo bíblico em outro lugar, mas em outro momento, quem sabe aqui ela pode dar para vocês o testemunho de por que esse formato de igreja, esse modelo de igreja, uma proposta diferente, fez a diferença para ela e o seu noivo na época. Uma semana depois, ou 2 semanas depois do batismo dela e do noivo, eles se casaram. Muito bem. No ano passado, nós tínhamos a perspectiva de comprar esse terreno. Aliás, nesse dia aqui já tínhamos assinado o contrato. Compramos o terreno, tudo que vocês estão vendo aqui agora, essa fachada que não existe mais, já tem uma nova fachada lá, já está, na segunda-feira já entra na pintura, graças ao bom Deus, e nós estamos ali num novo espaço, onde as pessoas já passam por ali e perguntam o que está acontecendo, o que é aquilo. O senhor José Ochoa, que é um peruano, mora em Curitiba já há uns 20 anos, perguntou o que era. Eu falei, mas por quê? Da onde que vocês tiram isso? Como é que vocês vão se manter? Da onde que vocês tiram dinheiro? Como se fosse assim, cadê o segredo? Que hora que vem o golpe, né? E quando eu disse para ele que eram cursos gratuitos, porque os voluntários os professores, os profissionais são voluntários, ele disse, eu também quero ser voluntário aqui. Eu dou aula de flauta e posso dar aula de espanhol. Seu José Ochoa. E eu estou orando pelo Sr. José nesses 10 dias de oração. E ontem eu passei uma mensagem para ele dizendo para ele que eu estava orando por ele. E se ele tinha algum motivo especial para que orássemos por ele. E ele disse, ore para que o inimigo se mantenha longe da minha família. E pelo WhatsApp ele já me chama de irmão. Irmão Edson. Então, quer dar as aulas. Olha, nós passaremos aqui umas 2 horas só falando das pessoas que foram impactadas, né? Porque o pastor Michel nos chamou para para fundar uma igreja no bairro das Mercês, com um propósito de abençoar as pessoas. Atrairíamos as pessoas para o Evangelho do Reino pelo método de Jesus, abençoando essas pessoas, comendo com elas, indo onde elas estão, depois então trazendo elas para a igreja, né? E eu estava falando com a Lúcia ontem, nós precisamos convidar o senhor José Ochoa para almoçar em casa. Que dia que vai ser? Quando que vai ser? Então esse é o plano, é o propósito desse tipo de igreja. Nós temos que parar com
com um método convencional que foi muito bom, foi muito útil, evangelizou, converteu muita gente, mas apenas prega a série de conferências, batiza, põe lá na igreja e vai embora. Aí eles ficam lá perdidos na igreja sem saber o que fazer, aí 50%, 60% não se sentem integrados e acabam se apostatando, né? Então, é um batismo que às vezes não tem um resultado duradouro. E esse sistema, esse projeto, ele é discipulador. O que a Jordana está fazendo aqui hoje? Ela veio para cá para fazer esse curso, como uma pessoa que está sendo discipulada. Ela já é líder do Ministério Pessoal, o marido dela já cuida da comunicação, da multimídia. Então ela veio para cá porque nós não podemos ficar isso só conosco. Porque outras pessoas precisam entender a visão, essa visão melhor ainda para formarmos uma sinergia de experiência, de conhecimento, de compreensão desse projeto para avançar. Oi. Perfeito. Ela está fazendo esse mesmo trabalho com pessoas que ela conhece, do convívio dela. Aliás, aqui, sem querer jogar confete, viu, Jordana? Mas é a maior discipuladora nossa da igreja hoje, em termos de testemunho de pessoas que ela vai agregando, vai trazendo, né, preocupada com a sua família, com o seu padrasto, com sua mãe, com seus primos, né, amigos. Ela está sempre trazendo alguém novo lá para isso, né? E aqui a Jordana falando no ano passado, nos 10 dias de oração, lá no nosso espaço, que hoje já não existe, já está tudo demolido isso aí, né? Mas as bênçãos continuaram vindo. Aqui está a Solange, a sua mãe, a irmã Teresa, e a Camila, que também foram batizadas no mês de outubro, ou novembro, no mês de outubro. Mas também uma família que também foi discipulada pela Tomoka, uma das membros da igreja, e são felizes participando do nosso projeto ali. Infelizmente eu não coloquei aqui fotografia da Rosângela. A Rosângela está aí, é uma membro autóctone. Esses moram em bairros diferentes, mas a Rosângela já é um membro batizada do bairro de Mercedes, né? Acho que acabou, né? Mas eu gostaria de colocar aqui para vocês, vai dar uns 4 minutinhos, mas acho que vale a pena o testemunho da Emanuele. Nós temos o testemunho da Emanuele, temos o testemunho da Vânia. A Vânia ainda não se batizou, mas tudo tem o seu tempo. E a Beth é a discipuladora dela, né? A Vânia tem sérios problemas hoje, cuidando da sua mãe, mas é uma das em primeiro lugar, foram abençoadas com os cursos gratuitos lá e falou assim, eu também quero dar cursos gratuitos aqui de bonecas. E ela ensina a fazer bonecas. E ela também de volta e meia pergunta para a gente, quando vai começar? Eu quero começar os cursos novamente. Mas vamos para o testemunho da Manu. Olá, meu nome é Manuela, nasci em Guaraná do Sul e atualmente moro em Tupi, no estado do Paraná. Eu conheço o Espaço Mercedes através do Edson Rocha. Então, conheço no início da pandemia, o ano passado, em março de 2020, e comecei a aprofundar os meus estudos, comecei a assistir há muito tempo, e tinha algumas dúvidas, algumas coisas que me intrigavam e eu precisava resolver essas questões. Então, eu acho que o meu relacionamento com a igreja, com o espaço, foi crescendo através desse intermédio que o Edson Rocha fez. Então, me apresentando nos cursos, as oportunidades que tinha, e ao mesmo tempo foi me convidando a participar das programações que o espaço oferecia. Então, comecei a participar das escolas sabatinas, dos cultos, e, enquanto isso, também estava intensificando os meus estudos. Assisti também a pregação do pastor Luiz Gonçalves, né, especialmente na época ele estava fazendo estudo sobre o Apocalipse. Então, isso foi fazendo com que cada dia mais eu me interessasse e eu continuasse firme nos meus estudos, eu pudesse fazer minha comunhão diária com Deus, e o Espaço Mercedes foi fundamental nesse processo, porque foi onde eu me senti acolhida. A igreja, né, o espaço, as pessoas são como se fosse da minha família. Então, isso me levou a tomar a decisão que em 17 de outubro de 2020 eu fui batizada lá no Espaço Mercedes, com muita alegria, e a partir de então, que eu tomei a minha decisão, não foi um momento fácil. Eu precisei passar por provações dentro da minha própria família, só que a partir de então, eu tenho recebido muitas bênçãos. Deus tem sido muito generoso em me devolver ainda mais
projeto que o Espaço Mercedes tem, ele é diferencial justamente por causa disso, porque a gente se sente acolhido no espaço, todos os membros são como se fossem nossos irmãos de verdade, vivendo em família, todo mundo trabalha junto, todo mundo se esforça junto. Eu mesmo acompanhando todos os cursos durante praticamente mais de 6 meses online. Quando eu cheguei lá, 2 minutinhos para você falar um pouquinho como se eu tivesse da experiência lá. Pode ser? Muitos anos. Então foi muito importante. Hoje, então, essa minha decisão, ela me trouxe uma forma de mais diálogo com a minha família. Está terminando, daí eu vou dar 2 minutinhos que vai restar aqui para a Jordana falar um pouquinho. Disso tudo é essa minha comunhão diária. Eu senti o amor, o verdadeiro amor de Deus por nós, e como ele é importante, o quanto ele tem impactado a nossa vida diariamente, e eu não estava me dando conta disso. Então, foi um ano de muitas provações, de muitas incertezas, mas com a graça e a bênção de Deus, foi um ano muito abençoado e trouxe muita esperança para a minha vida também. Então, o Espaço Mercedes me favoreceu e finalmente eu consegui tomar minha decisão depois de 20 anos dessas inquietações que eu tinha. Então, foi um momento mágico, praticamente, né? Então, onde Deus agiu, ele não tarda, não falha, não demora. Então, existem todos os caminhos que nós percorremos, existe um porquê, existe propósito nas decisões, tudo aquilo que Deus faz. Hoje eu percebo e eu vejo tudo isso. Então, não foi por acaso, não foi à toa que aquilo ficou, o Espírito Santo ficou agindo na minha vida para que eu pudesse aprender e conhecer os caminhos, né, que o Senhor queria que eu fizesse, onde o Senhor queria que eu chegasse. E com a bênção de Deus, o Espaço Mercedes, ele foi de portas abertas e me acolheu para essa oportunidade, para esse momento. Então, é uma bênção na minha vida, é uma bênção na vida de muitas pessoas que fazem parte do espaço. Eu agradeço especialmente ao Edson Rocha por nunca ter desistido de mim e toda a sua família, que são pessoas especiais que moram no meu coração. Não é bonito? Existe uma passagem na Bíblia que fala que o é do Espírito de profecia, não é? O verdadeiro Filho de Deus já nasce no reino sendo missionário, né? Nós temos 2 minutinhos e 8 segundos, 7 segundos, e vou pedir para a Jordana vir aqui um pouquinho e falar um pouquinho também sobre a experiência dela na Igreja das Mercês. Ela, desde o começo, ia um sábado ou não, um sábado sim, outro não, e já levava as amigas, primas dela. Boa tarde, irmãos. Como o Edson falou, eu sou fruto dessa igreja plantada e eu sou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto maravilhoso. Eu fui 10 anos na Igreja Quadrangular, uma igreja de 3.000 membros, e a minha prima era adventista, né? Falou para mim sobre o sábado, numa visita que eu fui na casa dela em São Paulo nas férias, e quando ela me falou sobre o sábado, eu não entendia sobre o sábado direito, mas eu entendia a comunhão que ela tinha com Deus. Eu falei, se Deus está falando para vocês, para eu guardar o sábado, então eu vou guardar, mas não vou para a igreja adventista, eu falei para ela. Vou guardar o sábado, mas vou continuar onde eu estou. E foram passando muitos anos, né? Isso foi em 2014. E assim, quando foi em 2018, final do ano de 2018, eu estava na ginástica, né? E tinha uma menina, uma senhora, e eu via que ela ia com umas camisetas de cruz e tal, e ela falou para mim que era da igreja adventista. Eu falei, eu guardo sábado sozinha, eu guardo sábado secretamente, na onde eu estou hoje, né? Mas eu falei, vou fazer uma visita lá. E eu fui na igreja de Santa Felicidade, que faz parte do distrito dessa igreja que foi plantada. E eu comecei indo na igreja adventista de Santa Felicidade, mas parece que eu não me sentia assim tão acolhida, sabe? E assim, parecia uma igreja meio assim tradicional demais assim para mim, né? E estava sendo plantada essa igreja nas Mercês. Então, eu fui convidada para ir lá e comecei a me aproximar e me encantar por esse projeto de uma igreja articulada, de uma igreja
viva, né? Não que a Igreja de Santa não fosse, mas eu me identifiquei mais, porque desde quando eu estava lá na Quadrangular, eu era envolvida com missões, eu gostava disso. Então eu comecei a ver assim, nossa, eu fazia parte de uma igreja de 3.000 membros, que tinha um potencial enorme de ser útil na comunidade e não era. E agora eu estou numa igreja que é menor, com poucos membros, mas que é ativa, uma igreja que é relevante. Então eu estou lá desde então, e em 2021 a gente teve a semana de oração, né? E o pastor Gilvan falou assim, eu queria batizar 5 pessoas. E eu pensei assim comigo, né? Eu estava lá sentada, eu falei, meu Deus, eu estou desde 2019, né? Porque eu fui em Santa Felicidade final de 2018 e fui para as Mercês em 2019. Eu falei, estou desde 2019 aqui, né? Me aproximando, conhecendo. E o pastor fez aquela oração, né? Falando, o meu desejo para essa semana de oração é batizar 5 pessoas, porque eu sou pastor, né? E eu pensei, nossa, eu estou desde 2019 aqui, o que estou faltando para eu poder realmente me firmar, né, e pertencer a essa igreja. E foi por causa desse pedido dele ali que me tocou, e eu falei com o meu esposo, e a gente falou com o pastor no final do culto, né, olha, pastor, a gente quer se batizar. Então, naquele ano a gente se batizou, dia 10 de abril de 2021, e a gente se casou no Catre, né, dia 21 de abril de 2021. Então, eu sou muito grata, assim, por esse formato de igreja. E eu quero pertencer sempre a esse formato. Que eu falei para o irmão Edson, a gente não pode perder isso. Mesmo que agora a igreja vai estar sendo estruturada, né, fisicamente ali, mas a gente não pode perder esse desejo de alcançar quem não está ali. Que nem eu falei, a programação da nossa igreja não tem que ser para o adventista. Ela tem que ser para o não adventista. Ela tem que alcançar quem não conhece a verdade. Nós já estamos lá. Nós já estamos no processo. Então, é essa preocupação que eu tenho. O que nós vamos fazer para alcançar quem não conhece a verdade? Então, é isso. Muito obrigado, Jordana. Pastor, não tenho mais nada que falar.